Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Internacional e Coritiba. Então, fora aquele jogo do Santos, esse foi o pior jogo que o Coritiba apresentou no ano. Poderia ser o pior jogo do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? O Léo Gamalho foi o destaque do Coritiba, né? Se é que podemos dizer assim, ele deu duas bolas na trave, uma de maneira válida e a outra de maneira ilícita, já que ele matou no braço, né? E aos 47 lá chutou a bola na trave e a bola saiu. O que nós vimos aqui, algumas observações a serem feitas, né? Primeiro, o Moringo, ele é muito querido ali da diretoria do Curitiba, então é difícil achar que ele corre algum risco, né, de perder o seu cargo, em que pese a situação ser gravíssima, 6 jogos aí sem vitória, né? A situação do Curitiba está se complicando. Nessa rodada pode entrar na zona do rebaixamento e estamos aí com 14 jogos aí, né? Ficar na zona do rebaixamento no final do primeiro turno, que só falta 5 jogos para acabar o primeiro turno, é uma dificuldade, né? Porque daí vai ter que fazer um segundo turno de recuperação para tentar evitar o rebaixamento. Lembrando que a distância aí entre os times está um pouco baixa, né? E dependendo do que acontecer aí no término da rodada, de repente não precisa de muito esforço para sair, mas acontece que o Curitiba está numa situação muito grave, né? Está perdendo muito. Vai ter 2 jogos em casa agora contra Fortaleza e Cuiabá, se não me engano, e vai tentar se recuperar. Se ganhar essas 2 partidas, pode aí tentar conseguir uma estabilidade no campeonato. Mas falando do jogo, o que se pode perceber é que o Mourinho, eu acho que ele não consegue traduzir ali para os jogadores o que ele quer. Porque o que eu vi aí desde o início do Campeonato Brasileiro é que o maior costume aí do Mourinho é fazer o 4-3-3. E em fazendo assim, o Curitiba tem se dado bem. Se dado bem de que forma? Nem sempre ganhando, mas jogando com consistência, como jogou o Atletiba, né? Jogou com muita consistência. Acabou perdendo, mas foi um detalhe. O time jogou bem. Eu imagino que o torcedor do Curitiba gostou daquele jogo e ficou indignado também com o resultado, né? Por uma situação fortuita, porque poderia ter ganho e tudo mais. Mas hoje o Curitiba jogou 15 minutos 15, 16 minutos ali do primeiro tempo, onde as forças ali se equipararam, o Curitiba poderia ter saído na frente, o Internacional poderia ter saído na frente, mas acabou não ocorrendo. Depois houve a jogada de desequilíbrio. Isso acontece quando no time nós temos o craque, né? O craque do Internacional, hoje em especial, foi o Pedro Henrique, porque ele simplesmente driblou 4 jogadores ali do Curitiba entrando para dentro da área, fez aquela jogada de linha de fundo clássica, né? Cruzou para dentro, o Tyson acabou abrindo o placar. E ali, pode-se dizer que foi um erro da zaga? Difícil, né? Mais competência ali do atacante, né? E aí, quando você joga fora de casa, você tem, eu imagino que o técnico tem ali uma ideia do que vai fazer no jogo, e quando você toma o gol, principalmente dessa forma, isso abala. E aí cabe ao técnico resolver essa questão psicológica aí na cabeça dos jogadores, porque eles estavam seguindo ali uma cartilha. Tomou o gol, mas tinha que continuar, né, em cima, com a mesma ideia. Aí demorou algum tempo ali para o Curitiba tentar se recuperar do gol, até chegou a fazer ali alguns ataques, mas não muito perigosos, até que acabou tomando o segundo gol. O segundo gol foi o gol de contra-ataque, jogado futebol de salão, o pessoal costuma dizer, né? Acabou saindo o gol ali com o Edenilson, que bateu muito bem na bola, da entrada da área ali, quase dentro da área. Com 2-0, o Curitiba tinha que resolver o problema do meio-campo, que estava uma falha terrível de marcação. O Internacional estava chegando a todo momento. E aí o Mourinho ele pega e abre o jogo de novo, né? Na verdade, ele tira lá um meio-campo, bota o Val para tentar resolver o problema da marcação. E depois ocorre de novo a situação dos dribles. De novo, competência dos atacantes. Pode ser falha de marcação? Pode, porque zagueiro, o volante tem que antecipar o atacante para tentar evitar ali o gol.
Mas acontece que toda vez que eu vejo um drible, eu imagino que é a competência do jogador, né, ao fazer o drible. Eu acho que esse foi o jogo que eu mais vi os jogadores do Curitiba tomar drible, sabe? Foi uma coisa impressionante. Aí não sei se é falta de vontade, não sei se é questão psicológica, tá jogando no Beira-Rio, não sei se de repente o pessoal desacursou, né? Porque ali no terceiro gol, eles estavam tentando se recuperar, acabou tomando o terceiro, aí o Curitiba simplesmente não jogou mais bola, sabe? Quando tomou o terceiro gol ali, nos 8 minutos, o Curitiba não jogou mais bola. O Mourinho tentou fazer aquele esquema diferente dele, né, do 4-2-4, e aí não tinha ninguém mais para armar. O Internacional começou a tocar bola e com 3-0 o jogo estava resolvido, né? Então eles começaram a tratar aquele jogo ali como treino. E, inclusive tem uma sequência ali de 4 minutos, se não me engano, em que o Curitiba ficou olhando o Internacional passar a bola. O Internacional não ia para frente, o Curitiba não roubava a bola e eles tocavam, né, gastando tempo, e o Curitiba simplesmente não se importava, né, com essa situação. No segundo tempo, para você ter uma ideia, o Curitiba teve um lance de possibilidade de gol aos 39 minutos do segundo tempo, em que o José Hugo teve na cara do goleiro, chutou, o goleiro pegou, a bola voltou nele, se atrapalhou todo, não conseguiu fazer o gol. Estava 3-0, né, não ia notificar realmente muito o placar, mas ia fazer um gol, né? E talvez desse algum ânimo assim para o time para fazer alguma coisa. O lance é que, como eu disse, o Mourinho ele tem uma cabeça, ele tem um jeito de pensar que é muito diferente. Quando você pensa em equipe, você tem que treinar, né, com os seus jogadores essa mudança de esquema. Porque você começa com o esquema. Começou no 4-2-3-1. Então, o que você faz? Dois volantes mais aqui atrás, né? Três para fazer a suposta armação, para chegar no Léo Gamalho, que era ali o centroavante. Depois houve a troca, aí o Curitiba se assemelhou mais ao 4-5-1, em que você, de novo, né, tem os dois volantes mais recuados e três mais avançados, mas com esses três, né, um pouco mais perto do meio, né? Ou digamos, os dois das laterais chegando mais perto da linha de fundo para tentar cruzar o centroavante. E assim acabou tomando gol, porque qual que era a questão? Era arrumar ali o meio-campo, porque o Inter simplesmente venceu o Curitiba em todos os quesitos. Estava vencendo no meio, estava vencendo nas laterais. Nas laterais, o Guilherme Ribeiro estava tomando bola nas costas ali direto, porque tinha dois caras em cima dele, aí deixavam ele sozinho. Então, eu não sei se faltou também um estudo, né, do time, porque a comissão técnica tem que fazer isso também, né? Talvez não o técnico, mas a comissão técnica tem que fazer um estudo do time para ver que tipo de esquema que vai enfrentar. Do outro lado, nós tínhamos o Mano Menezes, que simplesmente ganhou 5 títulos da Copa do Brasil, então não era qualquer treinador. O Mourinho está aí há pouco mais de um ano. Talvez ele não conheça os times da primeira divisão, né? Mas ele já devia conhecer o futebol brasileiro, né? Conhecer aí os vultos históricos aí do futebol brasileiro. Então, eu vou enfrentar um Mano Menezes, né? Eu já sei que o cara é esperto. E daí você tem que criar conjecturas ou possibilidades para mudança. E como eu disse, de repente isso na cabeça dele funciona, mas daí se os jogadores não entendem, a coisa não dá certo. Aí ele trocou para o 4-2-4, né, para tentar botar o time mais para cima. Mas aí o Inter ele já estava tomando conta ali do meio campo, né? E continuou tomando conta do meio campo, porque daí tinha só dois jogadores no meio campo. O time mais esparçado, né? É uma coisa que eu vivo dizendo aí nos meus vídeos. O time ele tem que ser mais compacto. Quanto mais compacto, menor possibilidade de erro, né? De passe. O time estava esparçado, não conseguia tocar bola. Em suma, eu acho que os jogadores não entenderam realmente o esquema que o Mourinho queria fazer para tentar a virada ou tentar amenizar ali o que estava acontecendo. Enfim, foi uma tragédia, né? Esse 3-0 aí do Internacional. Estou falando em termos de resultado, não em termos de campeonato, porque perder faz parte do jogo, né? Mas a questão é que o Curitiba não fez frente ao Internacional
e o Internacional deu de ombros, porque poderia muito bem ter forçado e ter feito uma goleada histórica, ter feito ali 5-0, 7-0, 8-0, quem sabe. Mas não quis. 3-0 estava bom, estava se recuperando, né? Estava tranquilo, estavam dando passes ali. De repente, o Mano ele não é muito assim da goleada, né? Então ele falou: ó, ganhou o jogo, vocês se viram aí, segura a bola aí, né? Não deixa o adversário jogar. O Curitiba não estava muito afim também, né, de fazer alguma coisa, desacorçoou mesmo depois do terceiro gol. Aí tem aquela história, né? Teve uma semana para treinar e não conseguiu fazer nada, né? Mas, é, como eu disse, né? A torcida, eu fico pensando assim, o que passou na cabeça do torcedor do Curitiba. Quando ele olha o time, ele não vê, ele não vê nada, ele não vê nenhuma possibilidade. Eu, fazendo uma comparação, eu me lembro daquele jogo final entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, no qual o Atlético entrou para empatar, e ali nos primeiros minutos, ali, não sei se com 10 ou com 12, agora não me lembro, houve um pênalti para o Atlético Mineiro que nem foi pênalti, mas é coisa do jogo. E o Atlético Mineiro abriu o placar. A partir dali, o Atlético se perdeu. Não teve mais jogo. O Atlético Mineiro fez o que quis, né? Deitou e rolou, fez 4-0 e já estava com a mão na taça. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Curitiba. O Curitiba veio com um esquema na cabeça, não deu certo, se perdeu. Não tem plano B, né? Não sabe como fazer quando as coisas não dão certo. E daí simplesmente desiste do jogo. É um jogo de pontos corridos, tem muita coisa ainda para recuperar. Mas cada ponto é importante, cada jogo é importante. É, os jogadores têm que pensar no torcedor, o técnico tem que pensar no torcedor. O torcedor ele tem que olhar e pensar assim, puxa, tá jogando, né? Tá tentando, não tá dando, né? Que nem, pô, bola na trave, você tá tentando fazer o gol. Agora, se você desiste do jogo, se você não dá bola, se você acha que já perdeu e que tem que se preparar para o próximo jogo, por que você está em campo, né, cara? Aí entra os outros jogadores, né, para tentar substituir, para tentar dar uma dinâmica de jogo. Eu acho que cai na mesma esparrela ali, quer dizer, o time está morto, né? Não quis jogar. É uma coisa impressionante, sabe? O que foi visto hoje no Beira-Rio. Mas, né, ainda há possibilidade aí de recuperação, tem os próximos jogos aí em casa. Não é por isso também que o Mourinho tem que jogar no lixo, não é nada disso, sabe? É que hoje ele não teve uma boa atuação. Ou ele tentou fazer alguma coisa que os jogadores não entenderam. E se está acontecendo isso, tem que ser feita uma reunião, tem que ser feito treinamento. Agora o Curitiba aí fora da Copa do Brasil, ele tem tempo para fazer esse treinamento. Então vai treinar com os caras, bicho, a respeito aí esse esquema de jogo aí que o time está fazendo. Teve uma vez aí que o 4-2-4 acabou dando certo, mas nem sempre vai dar certo. Tem que pensar em outros planos, em planos B, planos C, planos D. O lance é que não pode desistir do jogo. Tem que dar uma chacoalhada aí nesses jogadores para que eles briguem, tem que brigar até o final. Que peque pelo excesso, né? Excesso de erro, que nem aconteceu no Atletiba. Mas não pode simplesmente abandonar o jogo e deixar o outro time treinar, como aconteceu nesse segundo tempo aí com o Internacional. Então, um pouquinho mais, né, de luta, um pouquinho mais de gana, coisa que não tem faltado para o Curitiba até agora, mas hoje faltou vontade para esse pessoal, sabe? Então, puxãozinho de orelha aí tem que dar nesses jogadores para ver o que são capazes. Não tem nada a ver com qualidade, em que pesa a qualidade ser importante, já que o Pedro Henrique fez aquela jogadaça lá e só craque consegue fazer aquilo ali. Mas tem que ter raça, tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não deve jogar no Curitiba, não é? Então, os torcedores devem saber bem disso, né? O jogador sem vontade fica em casa, né? Deixa o cara que tem vontade. Pega o Júnior lá, que eu acho que o Júnior tem vontade. Entendeu? Estou analisando só o jogo de hoje. Não estou falando que, né, todo o Campeonato Brasileiro o pessoal jogou assim, mas hoje foi complicado. Agora, não se sentiu à vontade, não quer jogar, já fala para o treinador, ó, não quero jogar, né? E deixa alguém que queira jogar ali para tentar ganhar esse jogo, né? Bom, mas eu acho que o pessoal já entendeu, né, o que aconteceu desse jogo. Então, esperar os próximos jogos, que o Curitiba melhore, que o Mourinho aí ache os defeitos aí nas suas peças. O Igor Paixão, o melhor jogador do Curitiba até agora, vai ficar de fora por causa do terceiro cartão amarelo. Então, é se preparar para ver como fazer para substituir esse grande jogador aí do Curitiba e tentar a vitória aí nos próximos jogos.
Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais e fique comigo aí que eu vou comentar aí os jogos dos times do Paraná no Campeonato Brasileiro e em outras competições. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.